E vamos aqui para o nosso mini curso, o que é a filosofia? Olha, vocês já ouviram falar no Maurício de Nassau? Ah, como que não? Ouviram sim, Maurício de Nassau. Como da invasão holandesa, o cara que governou lá o Nordeste durante a invasão holandesa. Ô, gente, então, Maurício de Nassau tem um exército enorme, né? Invadiu aí, foi duro os portugueses e brasileiros tirarem ele dali. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Você sabe que a filosofia moderna e a grande pergunta da filosofia sobre o que é que você pode ter de não relativo, né? Porque essa é, afinal de contas, a busca da filosofia, pelo menos tradicionalmente, podia ter começado no Brasil. É, porque, olha só, o René Descartes, matemático, filósofo francês, ele foi viver na Holanda e ele se inscreveu na companhia do Maurício de Nassau, no exército Maurício de Nassau, nas expedições. Por pouco, ele não aportou aqui no Brasil e nem ficou nas praias aqui filosofando, né? Mas não deu. Na verdade, as expedições que o Descartes participou enquanto membro da companhia do Nassau foram expedições em outros lugares. E vou contar uma coisa para vocês, gente. O Descartes, ele adorava isso daí, exatamente para viajar e conhecer outros povos. Conhecer outros povos. Porque a companhia do Maurício de Nassau não era propriamente uma companhia guerreira, era uma companhia de comércio que tinha um braço militar. Então ele ia, viajava, tomava notas. E foi dessas investigações, digamos assim, antropológicas, né, que o Descartes inventou a filosofia moderna, criou a filosofia moderna. Porque o Descartes, a cada lugar que ele chegava, ele se espantava de ver que ali, independentemente da cultura, tinha a inteligência. Havia algo inteligente. Havia algo que as pessoas ali consideravam verdade e que ele, examinando, não podia dizer que não era. E assim ele foi sucessivamente de povos em povos. E chegou uma época, né, para um bom matemático, que estas peregrinações começaram a cutucar a cabeça dele, porque ele, caramba, todo lugar que eu vou tem saberes verdadeiros para aquelas pessoas e às vezes para mim. Então, será que o conhecimento, o saber que a gente tem, será que não há algo realmente que é um saber de todos, um saber absoluto, que a gente possa ter certeza? Ou será que eu sou alguém que passei uma vida toda achando que as matemáticas me davam certeza e agora eu estou descobrindo que não tem, que o saber é relativo a cada povo, a cada cultura, a cada lugar que eu vou. E isso me faz ficar com a pulga atrás da orelha, porque pode ser que o meu saber matemático, as investigações de uma vida toda, não sejam absolutas, não sejam uma certeza. Tem um pés de barro, pode ser verdade ali, não ser verdade em outro local, do mesmo jeito que tantos saberes que eu estou encontrando. Pintou na cabeça do Descartes algo que
na época, tinha o nome de ceticismo. E tinha um cunho efetivamente religioso, a não crença em Deus. E ele, inclusive, ele diz nos textos dele, gente, ele fica barbarizado, ele fala assim, gente do céu, estão dizendo que já há mais de 50 ateus em Paris. É? Será que eu não posso encontrar um saber que garanta que todos os outros saberes são válidos? Será que não há alguma coisa que é uma pedra fundamental? Será que tudo é relativo a cada lugar, a cada povo, a cada tempo? Mas se é assim, eu estou perdido como matemático. Eu posso descobrir que aquilo que eu investiguei, que eu tinha certeza, não tem certeza nenhuma. E o Descartes, ele já não dormia mais. Ele largou a companhia do Nassau, ele ficou assim, sabe, enfim, ele largou inclusive a matemática, ele passou a essa investigação propriamente filosófica dos fundamentos. Quais são os fundamentos seguros do saber? Esta é uma pergunta essencialmente filosófica. Descartes, com esta pergunta, ele põe a filosofia moderna, no seu trilho. Porque ele diz, é fácil ser cético. Eu duvido daquilo ali, só que tem um problema. Eu nunca vou poder duvidar de tudo, porque eu vou morrer antes. Não tem como duvidar de tudo. Então pode ser que algumas coisas das quais eu não duvidei, elas sejam certas. Então como é que eu faço para ser cético de verdade? Porque se eu descobrir como é que é ser cético de verdade, talvez eu descubra, né, o antídoto, o remédio para o ceticismo. Então primeiro eu tenho que descobrir como é que é ser cético efetivamente. E não ficar duvidando de tudo. Eu tenho que duvidar metodicamente. Eu vou fazer uma dúvida, mas uma dúvida profissional. Eu vou ensinar o cético a duvidar. E aí ele criou uma visão do saber que tem muito a ver com a nossa época, que é a ideia de que o saber é uma árvore. Tem as suas raízes, o seu caule e os seus galhos. Então, se eu arrancar as raízes, cai toda a árvore. De modo que eu não preciso duvidar das folhas e do caule. Basta eu exercer a dúvida sobre as raízes. Basta eu exercer a dúvida sobre os fundamentos. Olha só a ideia. Eu não vou fazer como cético, vou fazer um ceticismo profissional. Quais são os fundamentos do saber? Eu vou pôr em dúvida os fundamentos. Se eu conseguir derrubá-los, cai todo o edifício e o ceticismo tem a sua vitória. E eu pego minha bolsinha e vou embora. Agora, talvez eu consiga alguma coisa de sólido ao tentar derrubar os fundamentos. E aí, upalalá, tô salvo. A minha matemática, a minha ciência, a minha física estão salvas, pelo menos na base. E ele propôs, então, encontrar os fundamentos e fazer a dúvida dos fundamentos. E neste percurso, Descartes falou a seguinte coisa para ele mesmo. O que eu tenho como saber? De onde é que vem o meu saber? Só pode vir de 3 fontes. Né?
Ou ele veio exteriormente, pelos 5 sentidos, ou mais sentidos, ou ele está em mim, me é inato, eu já sei. Ou ele não é humano, é um saber divino. Tem essas 3 possibilidades. Vamos investigar cada uma delas, vamos investigar o fundamento de cada um, o saber dos sentidos. Bom, este daí, eu não posso me fiar nele, porque eu estou cansado de ver que ele muda. Por exemplo, eu estou com a mão aqui, eu boto ela na água fria e tiro a mão. Aí eu boto a mão aqui de novo e sinto muito mais calor do que antes. Então, o que aconteceu? Mudou o quê? Mudou o calor que eu estou medindo ou foi a minha mão que esfriou? Em qual eu confio? E quando eu enfio uma vara na água e eu olho e a vara está torta, em quem eu confio? No meu olhar ou eu acho que a vara entortou mesmo? Ou seja, os meus sentidos, eu já percebi, eles não são confiáveis. Então, meu amigo, quem me enganou uma vez, eu descarto para sempre, porque pode sempre me enganar. Então, eu posso dizer que, em relação aos sentidos, aquilo que eu aprendo do exterior, isso não é confiável. Vamos deixar os sentidos de lado. Vamos ver as outras faculdades que eu tenho, se elas merecem crédito ou não merecem crédito. O que mais que eu tenho em mim? Aquilo que não me vem dos sentidos. Aquilo que é alguma coisa que independe dos meus sentidos, está em mim, eu sei, mas é uma sabedoria que não depende dos sentidos. Por exemplo, um saber bem objetivo que está no meu pensamento, mas que pode estar no pensamento sem mim, num pensamento exterior a mim. Por exemplo, a definição de triângulo. O triângulo é uma figura geométrica cujos ângulos internos somam 180 graus. Se eu estiver dormindo, os ângulos internos do triângulo somam 80 graus e é um triângulo. Se eu morrer, a mesma coisa. Se eu mudar de planeta, a mesma coisa. Bom, então, há saberes intelectuais inatos em mim, mas que não dependem do meu corpo, nem do meu cérebro. São verdades que estão para além de mim, então elas são absolutas. Elas são absolutas. Está aí, pronto. O ceticismo é só um ceticismo que a gente pode exercer em relação aos sentidos, mas em relação a saberes intelectuais, por exemplo, da matemática, eu não posso duvidar. Acabou cedo a minha reflexão. Mas a minha preocupação era justamente com a matemática. Então eu tenho que encontrar um modo de colocar em dúvida também a matemática. E aí ocorreu a ideia a ele de que mesmo quando ele estava pensando em coisas absolutas, havia um gênio maligno que se apoderava do seu cérebro, da sua mente, digamos assim, e produzia o pensamento. Portanto, tudo aquilo que ele pensava, bastante racional e lógico, era, na verdade, o ilógico, produzido por esse gênio maligno, cujo único divertimento na vida era ficar enganando ele, até mesmo naquilo que parecia o mais certo. E aí ele falou, bom, agora peguei.
agora realmente eu tô roubado. Porque pode haver esse gênio. Quem me garante que sou eu que estou pensando e não um gênio que produz o pensamento em mim? E que quando eu acho as coisas mais certas, na verdade, elas são as mais erradas. Em outras palavras, a minha lógica é ilógica, mas eu tenho a sensação dela ser lógica. Agora, realmente, esta hipótese da existência do gênio maligno me derruba. Faz com que também aquilo que me é inato, aquilo que vem do pensamento lógico e matemático, também possa ser posto em dúvida. E Descartes ficou apavorado com isso. Apavorado. Quando ele acordou no outro dia, ele falou, será que sou eu que estou pensando? Ou é o gênio, já logo de manhã, tomou o café dele e já está pensando, e tudo aquilo que eu estou pensando já é produto dele. Agora estou roubado. Ele está me enganando o tempo todo. Está me enganando o tempo todo. Está me enganando o tempo todo. Epa! É isso. Para ele poder me enganar o tempo todo, ele tem que estar pensando. E como o pensamento dele é aquilo que eu penso, então pelo menos uma coisa é certa e absoluta, que eu penso. Porque se eu parar de pensar, ele não me engana. Então, o conteúdo daquilo que eu penso pode ser falso, mas o fato de que eu penso, isto é verdadeiro e certo sempre. Eis que a hipótese do gênio maligno acaba dando a chance para Descartes encontrar pelo menos um pensamento que é absolutamente certo. Qual? O eu penso, o cogito, o cogitar. Quando eu cogito alguma coisa, esta alguma coisa não importa. O que importa é que eu cogito. A hipótese do gênio devolve para ele a sua primeira verdade. E aí que Descartes então vai dormir tranquilo, porque pelo menos uma certeza ele tem. O eu penso, o cogito cartesiano. Descartes, portanto, põe a pergunta filosófica por excelência nos tempos modernos. E ele mesmo responde. A pergunta é: há alguma coisa de certo e indubitável? E ele diz: há o pensar. O eu penso é certo e indubitável. Para duvidar, eu duvido. E o ato de duvidar já é um pensamento. Pelo menos isso é certo e indubitável. O filósofo Hegel, 2 séculos depois, vai dizer, quando Descartes encontrou o eu penso, o cogito, ele encontrou a terra firme. É a aurora da filosofia moderna. Nas nossas outras aulas, nós vamos voltar a Descartes e vamos ver as objeções a ele, algumas, e passar adiante. Tomara que você tenha gostado desta nossa primeira aula do que é filosofia. Daqui a pouco a gente volta.